Áudio número 6. Joy Vitale e Ihaleakala Hyulen, Limite Zero, o sistema havaiano secreto para prosperidade, saúde, paz e mais ainda. Eu te amo. Nada que seja perfeito, completo e certo para você pode lhe ser negado quando você é o seu eu em primeiro lugar. Ao ser o seu eu em primeiro lugar, você automaticamente experimenta a perfeição sob a forma de pensamentos, palavras, realizações e ações divinos. Ao permitir que os seus pensamentos tóxicos venham em primeiro lugar, você automaticamente experimenta a imperfeição sob a forma de doença, confusão, ressentimento, depressão, reprovação e pobreza. Dr. Ihaleakala Hyulen. Absorvi a mensagem do Dr. Hyulen o melhor que eu pude, mas havia muito mais coisas que eu queria e precisava aprender. Sempre fui competente em ser uma esponja e captar as ideias, simplesmente permitindo-me ficar aberto a elas. Enquanto eu estava sentado nesse meu primeiro evento, comecei a achar que a minha única função na vida era dizer eu te amo para qualquer coisa que surgisse no meu caminho, quer eu a considerasse boa ou má. Quanto mais eu conseguisse dissolver os programas limitantes que eu via ou sentia, mais eu poderia alcançar o estado de limite zero e levar a paz para o planeta por meu intermédio. Mark teve um pouco mais de dificuldade em entender a mensagem do seminário. Ficou insistindo em colocar tudo em um contexto lógico. Estava ficando claro para mim que a mente não tem nenhuma ideia do que está acontecendo, de modo que tentar encontrar uma explicação lógica era por si só uma receita para o fracasso. O Dr. Hyulen enfatizou repetidamente que existem 15 informações disponíveis para a mente consciente, mas 15 milhões estão acontecendo em qualquer momento escolhido. Não temos a menor chance de compreender todos os elementos que estão em ação na nossa vida. Temos que entregar os pontos. Precisamos confiar. Admito que grande parte disso parecia sem sentido. Em um determinado momento do evento, um homem disse que viu um portal aberto em uma parede e pessoas mortas flutuando através dele. Você sabe por que está vendo isso? Perguntou o Dr. Hyulen. Porque tínhamos falado a respeito de espíritos mais cedo, disse alguém. Exatamente, reconheceu o Dr. Hyulen. Você os atraiu ao falar a respeito deles. Você não tem necessidade de examinar outros mundos. Você tem bastante o que fazer ficando neste mundo, neste momento. Eu não vi nenhum fantasma. Eu não sabia o que pensar a respeito daqueles que os viram. Gostei do filme O Sexto Sentido, mas só como filme. Eu não queria que espíritos aparecessem e falassem comigo. No entanto, isso aparentemente é normal para o Dr. Hyulen. Ele contou a história de que ouvia as descargas dos vasos sanitários serem puxadas à meia-noite sozinhas quando trabalhava no hospital psiquiátrico. O lugar estava repleto de espíritos, disse ele.
Muitos pacientes tinham morrido na ala nos anos anteriores, mas não sabiam que estavam mortos. Eles ainda estavam lá. Ainda estavam lá, usando o banheiro? Aparentemente, este era o caso. Mas como se isso não fosse estranho o suficiente, o Dr. Hill-Lin prosseguiu, explicando que, se algum dia falarmos com alguém e percebermos que os olhos da pessoa estão quase inteiramente brancos, com uma película turva ao redor das bordas, ela está possuída. Nem mesmo tentem falar com ela, recomendou o Dr. Hill-Lin. Em vez disso, apenas purifiquem a si mesmos e esperem que a sua limpeza remova a escuridão, assumindo o controle da pessoa. Sou um cara de mente aberta, mas essa conversa de espíritos, almas possuídas e fantasmas que usam o banheiro à noite era um pouco demais, até mesmo para mim. Ainda assim, não desisti. Eu queria conhecer os segredos supremos da cura para poder ajudar a mim mesmo e os outros a alcançar a riqueza, a saúde e a felicidade. Nunca imaginei que eu teria que andar pelo mundo invisível e entrar na zona limítrofe para fazer isso. Em outro momento do evento, estávamos deitados no chão, fazendo exercícios para tornar disponível a energia no nosso corpo. O Dr. Hill-Lin me chamou. Quando olho para essa pessoa, vejo toda a fome do Sri Lanka, me disse ele. Olhei para ela, mas vi apenas uma mulher se alongando no tapete. Temos muito a purificar, declarou o Dr. Hill-Lin. Apesar da minha confusão, fiz o melhor que pude para praticar o que eu entendia. A coisa mais fácil a fazer era simplesmente dizer eu te amo o tempo todo. Então, foi o que fiz. Quando fui ao banheiro certa noite, senti o início de uma infecção urinária. Eu disse eu te amo para o divino enquanto sentia a infecção. Logo me esqueci dela e, de manhã, ela tinha desaparecido. Continuei a dizer mentalmente eu te amo repetidas vezes, independentemente do que estivesse acontecendo, fosse uma coisa boa, ruim ou diferente. Eu estava tentando fazer o melhor que podia para purificar qualquer coisa no momento, quer eu estivesse ou não consciente dela. Vou dar um exemplo rápido sobre como isso funciona. Um dia, uma pessoa me enviou um e-mail que me deixou irritado. No passado, eu lidaria com a situação trabalhando as minhas questões emocionais críticas ou tentando ponderar com a pessoa que me enviou a mensagem desagradável. Dessa vez, decidi experimentar o método do Dr. Hill-Lin. Fiquei repetindo em silêncio. Sinto muito e eu te amo. Eu não estava dizendo essas coisas para ninguém em particular. Eu estava simplesmente evocando o espírito do amor para que curasse dentro de mim o que estava criando ou atraindo a circunstância externa. Uma hora depois, recebi outro e-mail da mesma pessoa, no qual ela se desculpava pela mensagem anterior. É importante ter em mente que eu não tomei nenhuma medida externa para obter esse pedido de desculpas. Nem mesmo respondi ao e-mail. No entanto, ao dizer eu te amo, de alguma maneira corrigi dentro de mim o programa oculto limitante do qual nós dois estávamos participando. Esse processo nem sempre envolve resultados instantâneos. A ideia não é obter resultados, mas sim alcançar a paz. Quando você faz isso,
frequentemente obtém os resultados que queria originalmente. Certo dia, por exemplo, um dos meus funcionários me deixou na mão. Ele deveria terminar um trabalho em um projeto importante e tinha um prazo final urgente. Além de não terminar, ele parecia ter desaparecido da face da terra. Eu não aceitei isso muito bem. Embora quando isso aconteceu, eu já conhecesse o método Dr. Hill-Lin, achei difícil dizer eu te amo quando tudo o que eu queria dizer era eu quero te matar. Sempre que eu pensava no meu empregado, eu sentia raiva. Ainda assim, fiquei repetindo eu te amo, por favor me perdoa e sinto muito. Eu não estava dizendo isso para ninguém, eu estava dizendo por dizer. Na verdade, levei 3 dias me dedicando a esse processo antes que eu chegasse perto de encontrar a paz dentro de mim mesmo. E foi então que o meu funcionário apareceu. Ele estava na prisão e telefonou para pedir ajuda. Eu o ajudei e continuei a praticar eu te amo enquanto lidava com a situação. Embora eu não visse resultados instantâneos, o fato de eu ter encontrado a paz interior foi um resultado suficiente para me fazer feliz. E de algum modo, naquele ponto, o meu empregado sentiu o mesmo. Foi quando ele pediu a um carcereiro para usar o telefone e me telefonou. Enquanto eu falava com ele no telefone, pude obter as respostas que precisava para concluir o meu projeto urgente. Quando participei daquele primeiro seminário de Ho'oponopono oferecido pelo Dr. Hill-Lin, ele elogiou o meu livro The Attractor Factor. Ele me disse que, à medida que eu for me purificando, as vibrações do meu livro aumentarão e todo mundo sentirá isso quando o lerem. Em resumo, à medida que eu fosse me aprimorando, o mesmo aconteceria com os meus leitores. E os livros que já foram vendidos e que estão lá fora? Perguntei. The Attractor Factor foram um best-seller e tiveram numerosas edições e estava agora sendo publicado em brochura. Eu estava preocupado com todas as pessoas que já tinham exemplares do meu livro. Aqueles livros não estão lá fora, explicou ele, uma vez mais me confundindo com a sua sabedoria mística. Eles ainda estão em você. Em resumo, não existe um lá fora. Seria preciso um livro inteiro para explicar essa técnica avançada com a profundidade que ela merece. Motivo pelo qual estou escrevendo este com o consentimento do Dr. Hill-Lin. Basta dizer que sempre que quiser melhorar qualquer coisa na sua vida, desde as finanças até os relacionamentos, você só precisa procurar em um único lugar, dentro de si mesmo. Nem todo mundo no evento entendeu a essência do que o Dr. Hill-Lin estava falando. Perto do final do último dia, as pessoas começaram a bombardeá-lo com perguntas, todas provenientes do lado lógico da mente. Como a minha limpeza pode afetar outra pessoa? Onde está o livre-arbítrio em tudo isso? Por que tantos terroristas estão nos atacando? Dr. Hill-Lin ficou quieto. Ele dava a impressão de estar olhando diretamente para mim, e eu estava sentado no fundo da sala. Ele parecia frustrado, levando em conta que toda a mensagem dele dizia respeito a não existir nenhum lá fora, a tudo estar dentro de nós. Ele provavelmente estava sentindo que a falta de entendimento de todo mundo
refletia a falta de entendimento dele. Ele dava a impressão de que ia suspirar. Só posso imaginar que ele estivesse dizendo aos seus botões: sinto muito, eu te amo. Reparei que muitas pessoas no evento tinham nomes havaianos e, no entanto, não pareciam havaianas. Mark e eu pedimos a elas que nos explicassem o motivo daquilo. Fomos informados que, se sentíssemos vontade, o Dr. Hugh Lane poderia nos dar um novo nome. A ideia era que nos identificássemos com um novo eu no caminho de não ter nenhum eu e nos fundirmos com a divindade no zero. Eu conhecia o poder de um novo nome. Nos idos de 1979, tornei-me Swami Anand Manjushri. O nome me foi dado pelo meu mestre na ocasião, Bhagwan Sri Rajneesh. Naquela época da minha vida, quando eu ainda estava lutando com o meu passado, debatendo-me com a pobreza e buscando um significado, o nome me ajudou a recomeçar. Eu o usei durante 7 anos. Era natural que eu me perguntasse se o Dr. Hugh Lane me daria ou poderia me dar um novo nome. Quando eu lhe fiz a pergunta, ele disse que costuma consultar a divindade. Quando se sente inspirado, ele diz o que recebe. Mais ou menos um mês depois daquele primeiro seminário, ele me escreveu dizendo o seguinte: Joy, vi uma nuvem surgir na minha mente outro dia. Ela iniciou uma transformação do seu eu, agitando-se lentamente e transformando-se em um amarelo bem suave. Em seguida, ela estendeu o seu eu como uma criança ao despertar na invisibilidade. O nome Al-Akua, divino, emergiu da invisibilidade. Recebi a seguinte citação hoje como parte de uma mensagem de e-mail. Ó Senhor, que me transmites vida, concede-me um coração repleto de gratidão. Eu lhe desejo paz, além de todo entendimento, paz do eu, e Haleakala. Adorei o nome Al-Akua, mas não tinha a menor ideia de como pronunciá-lo. Assim, escrevi para o Dr. Hugh Lane pedindo ajuda. Eis o que ele respondeu. A é o som da letra A em pai. O é o som da letra O em oi. K é o som da letra C em casa. U é o som da letra U em azul, paz do eu. E Haleakala. Consegui então entender e fiquei feliz com o meu novo nome. Nunca o usei em público, mas o fazia quando escrevia para o Dr. Hugh Lane. Mais tarde, quando comecei o meu blog www.joyvitali.com, passei a assinar Al-Akua. Muito poucas pessoas fizeram perguntas. No entanto, adorei usar o nome, porque parecia que eu estava pedindo à divindade que purificasse o meu blog, usando uma frase que significava para mim o afastamento das nuvens para que eu pudesse avistar Deus. Embora o treinamento do fim de semana tivesse inserido Eu Te Amo no meu coração, pelo menos temporariamente, mesmo assim eu queria mais. Escrevi para o Dr. Hugh Lane perguntando se ele viria ao Texas para falar sobre o Ho'oponopono com um pequeno grupo de amigos. Esse era o meu plano para poder desfrutar um pouco mais da pessoa dele. Ele viria ao Texas para dar uma pequena palestra e ficaria hospedado na minha casa. Nesse ínterim, eu lhe faria diretamente perguntas a respeito do que ele sabe
inclusive sobre como ele curou aquela ala inteira de criminosos portadores de doenças mentais. O Dr. Hughlin aceitou o convite e me escreveu o seguinte: Joy, obrigado por ter me procurado. Você não precisava tê-lo feito e mesmo assim o fez. Sou grato. Eu gostaria de propor um formato de entrevista para a visita informal que eu farei a Austin em fevereiro. Talvez o pano de fundo da entrevista possa ser uma espécie de levantamento das abordagens à resolução de problemas que você examinou no meu livro Adventures Within: Confessions of a Wine World Journalist. Eu o encaro como sendo mais do que o entrevistador e eu como mais do que o entrevistado na nossa combinação. A clareza é extremamente importante na hora de transmitir uma informação, seja qual for a forma de arte que ela assuma. Existe, por exemplo, muita imprecisão com relação ao que um problema é, que dirá a sua causa. Como podemos resolver um problema quando podemos estar incertos a respeito do que ele é? Onde está situado o problema a ser tratado? Na mente? O que é isso? Ou no corpo, onde quase todo mundo coloca a aposta? Ou em ambos? Talvez não seja em nenhum desses dois lugares. Há, inclusive, a questão de quem ou o que efetua a resolução do problema. Como você mencionou no seu livro, é difícil deixar de fazer julgamentos quando tentamos resolver problemas usando métodos como opção ou o fórum. Os julgamentos ou as convicções são o verdadeiro problema? Deixe que o verdadeiro problema se apresente para que todos vejam. A entrevista informal não seria a respeito de métodos ou conceitos bons ou maus, certos ou errados. Ela seria uma maneira de trazer à tona a falta de clareza recorrente. Você e eu estaríamos prestando um enorme serviço se purificássemos as águas, mesmo que apenas um pouquinho. É claro que cada momento encerra os seus ritmos e tendências peculiares. No final, como diz Brutus, parafraseando na peça Júlio César de Shakespeare, teremos que esperar até o final do dia para ver o que acontece. E é o que também teremos que fazer. Diga-me quais são as suas ideias a respeito da entrevista que você propôs. Não estou comprometido com ela como Brutus estava até o fim. Paz e Haleakala. Logo em seguida, anunciei um jantar exclusivo com o Dr. Hughlin. Achei que talvez 5 ou 6 pessoas pudessem aparecer. Em vez disso, quase 100 pessoas se mostraram interessadas e 75 delas pagaram por um jantar agradável e de qualidade para reservar um lugar à mesa. O Dr. Hughlin me surpreendeu ao pedir uma lista com o nome de todas as pessoas que iriam comparecer ao evento. Ele queria fazer uma limpeza no que dizia respeito a elas. Eu não tinha certeza do que aquilo significava, mas enviei a lista assim mesmo. Ele agradeceu dizendo: Obrigado pela lista, Awakua. Tudo consiste apenas em purificar. A chance de nos livrarmos de coisas que não interessam e estar desimpedidos para Deus. Depois, alma, vive em função da perda do teu servo e que esse anseio intensifique o teu valor. Compra termos divinos vendendo horas de desperdício. Sê alimentada por dentro e por fora não sê mais rica. Assim, te alimentarás da morte que se alimenta dos homens, e depois que a morte morrer,
não existirá mais morte. A paz esteja com você. E Haleakala. Quando o Dr. Hughley chegou a Austin e eu fui buscá-lo no aeroporto, ele imediatamente começou a fazer perguntas a respeito da minha vida. O livro que você escreveu sobre a sua vida, referindo-se a Adventures Within, mostra que você faz várias coisas para encontrar a paz, começou ele. Qual delas realmente funciona? Pensei um pouco no assunto e respondi que todos os métodos tinham valor, mas que talvez o processo da opção fosse o mais útil e confiável. Expliquei que é uma maneira de questionar as convicções para descobrir o que é genuíno. Quando você questiona as convicções, o que resta? O que resta, repeti, o que resta é uma transparência a respeito da escolha. De onde vem essa transparência? Perguntou o Dr. Hughley. Eu não sabia ao certo aonde ele queria chegar. Por que uma pessoa pode ser rica e ainda assim ser imbecil? Indagou ele de repente. A pergunta me pegou de surpresa. Eu queria explicar que a riqueza e a imbecilidade não são exclusivas. Não existe nada escrito que diga que somente os anjos são ricos. Talvez a pessoa antipática seja clara a respeito do dinheiro, de modo que ela pode ser rica e mesmo assim ser idiota. Mas não consegui encontrar as palavras certas naquele momento. Não tenho a menor ideia, confessei. Não creio que precisemos mudar a nossa personalidade para ser ricos. Basta termos convicções que aceitem a riqueza. De onde vêm essas convicções? Perguntou ele. Por ter participado do treinamento do Dr. Hughley, eu sabia o suficiente para responder. São programas que as pessoas adquirem com a vida. Uma vez mais, ele mudou de assunto, dizendo que eu sou realmente um autor convincente. Ele estava começando a considerar a ideia de que eu escrevesse um livro a respeito do Ho'oponopono. Você está pronto para que eu escreva um livro agora? Perguntei. Vamos ver o que acontece no fim de semana, respondeu ele. Por falar nisso, como vamos organizar o jantar? Perguntei. Eu sempre queria controlar a situação para ter certeza de que me sairia bem e as pessoas receberiam o que desejavam. Eu nunca planejo, respondeu o Dr. Hughley. Confio na divindade. Mas quem vai falar primeiro, você ou eu? E você tem uma apresentação que quer que eu leia para você? Vamos ver, respondeu ele. Não faça planos. Isso me deixou pouco à vontade. Gosto de saber o que esperam de mim. O Dr. Hughley estava me fazendo pisar no escuro, ou talvez na luz. Eu não tinha certeza na ocasião. Ele prosseguiu, dizendo a coisa mais sábia que eu já tinha ouvido até então. O que nós, seres humanos, não temos consciência na nossa existência de momento a momento é de uma constante e incessante resistência à vida, começou ele. Essa resistência nos mantém em um constante e incessante estado de afastamento da nossa identidade própria e da liberdade, da inspiração e, acima de tudo, do próprio Divino Criador. Em poucas palavras, somos pessoas deslocadas que vagamos sem rumo no deserto da nossa mente. Somos incapazes de prestar atenção ao preceito de Jesus Cristo. Não resistais. Não temos consciência de outro preceito. A paz começa comigo. A resistência nos mantém em um estado permanente de ansiedade
e empobrecimento espiritual, mental, físico, financeiro e material, acrescentou o Dr. Hughley. Ao contrário de Shakespeare, não temos consciência de que nos encontramos em um constante estado de resistência em vez de fluxo. Para cada partícula de consciência que experimentamos, pelo menos 1 milhão se refreia inconscientemente. E essa partícula de consciência é inútil para a nossa salvação. A noite prometia ser fascinante. Ele pediu para ver a sala onde haveria o jantar. Era um grande salão de festas no último andar de um hotel no centro de Austin, no Texas. A gerente foi delicada e nos deixou entrar na sala. O Dr. Hughley perguntou-lhe se ela poderia nos deixar a sós no recinto. Ela concordou e se retirou. "O que você está percebendo?" ele me perguntou. Olhei em volta e disse: "O tapete está precisando de uma limpeza." "Que impressões você está recebendo?" perguntou ele. "Não há nada certo ou errado. Você talvez sinta uma coisa diferente do que eu estou sentindo." Procurei então relaxar e me concentrar no momento. De repente, senti um grande movimento, um cansaço, uma escuridão. Eu não tinha certeza do que era ou do que significava, mas expressei o que eu estava sentindo para o Dr. Hughley. "A sala está cansada", comentou ele. "As pessoas entram e saem e nunca a amam. Ela precisa ser reconhecida." O pensamento era um pouco estranho. Uma sala é como uma pessoa? Ela tem sentimentos? Bem, seja lá o que for, a sala está dizendo que se chama Sheila. Sheila? A sala tem nome? Sheila deseja ser reconhecida. Eu não sabia bem como responder a isso. "Precisamos pedir permissão para realizar aqui o nosso evento", declarou o Dr. Hughley. "Estou perguntando a Sheila se ela está de acordo." "O que ela está dizendo?" perguntei, sentindo-me um pouco tolo ao fazer a pergunta. "Ela está dizendo que concorda." O Dr. Hughley passou a dar explicações. Certa vez, eu estava conversando com as cadeiras de um auditório enquanto me preparava para uma palestra e perguntei a elas: "Deixei escapar alguém? Alguém tem um problema que eu precise resolver?" Uma das cadeiras respondeu: "Um cara que estava com problemas financeiros ficou sentado em mim durante um seminário anterior e agora estou me sentindo simplesmente exausta. Assim, fiz uma limpeza em relação àquele problema e pude ver a cadeira se endireitando. Em seguida, ouvi o seguinte: ok, estou pronta para lidar com a próxima pessoa." O Dr. Hughley agora estava falando com cadeiras? De alguma maneira, eu deixei a minha mente aberta a ouvir mais a respeito desse processo incomum. Ele continuou a explicar: "O que na realidade tento fazer é ensinar a sala. Eu digo a ela e a todas as coisas que ela contém. Vocês querem aprender a fazer Ho'oponopono? Afinal de contas, vou partir em breve. Não seria bom se vocês pudessem realizar esse trabalho sozinhas?" Algumas dizem que sim, outras que não, e outras ainda retrucam dizendo: "Estou cansada demais." Lembrei-me de que muitas culturas da antiguidade consideravam todas as coisas como estando vivas. No livro Clearing, Jim Pathfinder Ewing
explica que os lugares frequentemente têm energias bloqueadas. Não seria louco demais imaginar que salas e cadeiras têm sentimentos. Era, sem dúvida, uma ideia que expandia a mente. Se a física estiver certa no que afirma, ou seja, que tudo o que percebemos como sólido é formado apenas por energia, então falar com salas e cadeiras talvez possa ser uma maneira de reorganizar essa energia em uma forma nova e mais harmoniosa. Mas as cadeiras e as salas estão de fato respondendo às nossas perguntas? Eu não estava realmente pronto para isso naquela ocasião. O Dr. Hewlett olhou pela janela e contemplou a silhueta dos prédios contra o céu. Os enormes edifícios, a Assembleia Legislativa e o horizonte pareceram belos para mim, mas não para o Dr. Hewlett. Vejo lápides, declarou ele. A cidade está repleta de mortos. Olhei pela janela, mas não vi os túmulos, nem os mortos. Avistei uma cidade. Uma vez mais, eu estava descobrindo que o Dr. Hewlett usava os dois lados do cérebro em todos os momentos, de modo que conseguia ver estruturas como metáforas e descrevê-las enquanto as divisava. Mas não eu. Eu estava adormecido nos meus sapatos, de olhos abertos. Permanecemos na sala do hotel durante talvez meia hora. Até onde eu podia dizer, o Dr. Hewlett andou de um lado para o outro, fazendo uma limpeza na sala, pedindo perdão, amando Sheila e purificando, purificando e purificando. Em determinado momento, ele deu um telefonema. Disse à pessoa do outro lado da linha onde estava, descreveu o local e pediu que a pessoa desse as suas impressões. Ele pareceu estar obtendo uma confirmação das suas próprias impressões. Depois que ele desligou, nós nos sentamos em uma das mesas e conversamos. A minha amiga está dizendo que esta sala permitirá que realizemos aqui o nosso jantar, desde que a amemos, me disse ele. Como podemos amá-la? Diga simplesmente para ela, eu te amo, respondeu ele. Parecia tolo dizer eu te amo para uma sala, mas fiz o melhor que pude. Eu já tinha aprendido que não precisamos efetivamente sentir eu te amo para que isso funcione. Basta pronunciar as palavras. Foi o que fiz então. Depois que repetimos a frase algumas vezes, começamos efetivamente a sentir amor. Depois de alguns minutos de silêncio, o Dr. Hewlett pronunciou mais palavras de sabedoria. Aquilo em que acreditamos individualmente, memórias ou inspirações, exerce um impacto imediato e absoluto em tudo que existe, dos seres humanos aos reinos mineral, vegetal e animal, disse ele. Quando uma memória é convertida em zero pela divindade, em uma única mente subconsciente, ela é convertida em zero em todas as mentes subconscientes, em todas elas. Ele fez uma pausa antes de prosseguir. Assim, Joseph, o que acontece na sua alma de momento a momento, acontece em todas as almas no mesmo momento. É maravilhoso perceber isso. Mais maravilhoso, contudo, é compreender que você pode apelar para o Divino Criador e pedir que Ele elimine essas memórias da sua mente subconsciente e substitua-as na sua alma e na alma de todas as pessoas, por pensamentos, palavras, realizações e ações da divindade. Como
responder a isso. Tudo o que consegui pensar foi: eu te amo.